Nas duas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu falei também que grandeza é tudo aquilo que pode aumentar ou diminuir de valor. De um modo geral, é um valor numérico. E aí, nós colocamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu posso falar do comprimento. Comprimento de qualquer coisa é um valor numérico que pode aumentar ou diminuir de valor. E essa grandeza, no caso, o comprimento de alguma coisa, ela vem junto com uma unidade de medida, que pode ser metros, decímetros, centímetros ou quilômetros, enfim. A gente pode escolher ou a atividade já vai trazer essa unidade de medida, certo? Lógico que existem outras grandezas que nós trabalhamos nas duas últimas aulas. Inclusive, nós trouxemos alguns exemplos bem práticos, né? Para a gente aprender mais sobre as grandezas. Você pode identificar uma grandeza verificando a relação. Se uma grandeza aumenta de valor e a outra também aumenta, significa que você tem grandezas diretamente proporcionais. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui proporcionalmente, então você tem grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então é isso. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a resolução dessas atividades. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Deixa o teu like se você estiver gostando desse vídeo ou desse curso. Inclusive, se você quiser participar ainda desse curso, que é preparatório para os concursos do Censo 2022, você pode acessar os links aqui abaixo. Você pode acessar o nosso Instagram, você pode acessar o nosso grupo do Telegram e também pode se inscrever nesse curso. O que nós temos nesse curso? Nós temos esses vídeos que estão sendo publicados aqui mesmo no YouTube, mas você também terá acesso às atividades e aos nossos simulados, que está sendo postados lá na plataforma Google Sala de Aula. Certo? Então é isso. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, vamos iniciar aqui. A primeira questão, basicamente, eu estou pedindo para vocês identificarem se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Simplesmente eu vou fazer a marcação. E é importante que você identifique as grandezas dentro dessas orações aqui. Por exemplo, letra A, distância entre duas cidades e tempo gasto no deslocamento entre elas. Então, a primeira grandeza é a distância entre duas cidades, certo? Essa distância ela pode ser mensurada em uma unidade de medida, ok? Como é uma distância entre duas cidades, você pode falar que é quilômetros, tudo bem? E o tempo gasto pode ser em minutos, pode ser em horas, não é verdade? Agora, o que importa aqui é você descobrir qual é a relação entre as grandezas. Quanto maior é a distância entre as cidades, maior é o tempo. Quanto menor é a distância entre as cidades, menor será o tempo. Veja que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Isso indica que elas são diretamente proporcionais. Certo? Letra B. Número de operários para a construção de um muro e o tempo para construí-lo. Primeira grandeza é o número, é a quantidade de operários. E a segunda grandeza é o tempo. Mais uma vez, número de operários é a grandeza. A unidade de medida que está sendo utilizada aqui, você pode usar os números naturais, por exemplo, que é uma quantidade, né? Um número inteiro positivo que representa a quantidade de operários. E o tempo, mais uma vez, pode ser em minutos, pode ser em dias, pode ser em horas, pode ser em semanas. Muito bem, agora o que importa é a relação. Pensa comigo, quanto mais operários, menor é o tempo. Percebe? Quanto mais operários eu tiver nessa obra, menor é o tempo para concluí-la. Quanto menos operário nós tivermos na obra, maior será o tempo. Perceba que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Letra C, medida do lado de um quadrado e seu perímetro. Bora lá. A gente não chegou ainda nesse conteúdo, mas
Vamos lá, deixa eu tentar representar um quadrado aqui. O quadrado, ele possui dentre as características, ele possui lados que possuem a mesma medida. Então, estou chamando de L. Tudo bem? Então, a medida do lado e o seu perímetro. O perímetro é o quê? 2P. Nós chamamos o perímetro de 2P. O perímetro é a soma dos lados. L mais L mais L mais L, 4Ls. Está aqui. Agora, pensa comigo. Se eu tenho um quadrado com uma determinada medida L, pensa comigo. Se eu aumentar a medida do lado desse quadrado, o que vai acontecer com o perímetro? O perímetro vai aumentar. Certo? Então, o que acontece? Se você aumenta a medida do lado do quadrado, o perímetro vai aumentar. Se você diminui a medida do lado desse quadrado, o perímetro vai diminuir. Então, as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Letra D, tempo para realizar uma terraplanagem. O que é terraplanagem? Conjunto de operações que preparam um terreno para uma construção. Então, o tempo é uma grandeza. E o número de tratores utilizados. Pensa comigo. Quanto mais tratores, menor é o tempo do serviço. Quanto menos tratores, maior será o tempo. Então, essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Letra E, a área de um retângulo e a medida do seu comprimento, sendo a medida da largura constante. Muito bem, deixa eu apagar aqui esse quadrado. Bora lá. Vou tentar desenhar aqui um retângulo mais conhecido de vocês, né? Muito bem. Então, o que acontece? O que ele está falando aqui? Que a área de um retângulo e a medida do seu comprimento, sendo a medida da largura constante. Então, aqui eu vou chamar de x, que é a largura. Então, percebe que quando eu aumento o comprimento, a área vai aumentar também. Concorda? Se eu diminuo o comprimento, a área vai diminuir também. Então, percebe? Você diminui a medida do comprimento e a área diminui. Certo? Isso é óbvio que vai acontecer. Então, nós vamos marcar que são grandezas diretamente proporcionais. Letra F. A área de um gramado em metro quadrado e a quantidade de água em litro necessária para molhá-lo por completo. Quanto maior é a área em metros quadrados desse gramado, mais água nós vamos utilizar. Quanto menor for o gramado, a área do gramado, menor será a quantidade de água que utilizaremos para molhar por completo esse gramado. Certo? Então, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Letra G, número de máquinas e tempo necessário para asfaltar um trecho de uma avenida. Mesma coisa. Se aumenta o número de máquinas, significa que nós vamos diminuir o tempo necessário para realizar o trabalho. Se você diminuir o número de máquinas, vai aumentar o tempo. Lógico, porque vai ter menos máquinas trabalhando, certo? Então, aqui são inversamente proporcionais. Muito bem. Questão número 2. Observe as afirmações. 5 canetas custam R$ 35. Aqui nós já temos as grandezas. A quantidade de canetas é uma grandeza. E o custo é uma grandeza. A unidade de medida do custo está sendo os reais. E a unidade de medida das canetas pode ser o conjunto dos números naturais. São unidades, né, de medida. O que ele pede aqui também? Ó? Ele fala que 10 canetas custam 70 e 5 custa 35. Letra A. O número de canetas e o respectivo custo são diretamente ou inversamente proporcionais. Pelo que eu percebo aqui, o que está acontecendo? Se você aumenta a quantidade de canetas, o custo vai aumentar também. Percebe? Eu saio de 5 e vou para 10. Então, o custo sai de 35 e vai para 70. Então, aumenta o número de canetas, significa que vai aumentar o custo. Então, são diretamente proporcionais. Letra B. Mesma coisa. Indique a sentença algébrica que relacione a quantidade Q e o custo. Presta atenção. Eu posso fazer essa razão aqui, ó.
Primeiro, vou colocar o número de canetas, está para 35. Assim como 10 canetas, está para 70. Isso vai gerar uma constante de proporcionalidade. Agora, se eu sei que são diretamente proporcionais, então eu estou fazendo uma razão direta. Um valor está para o outro. Se fosse inversamente proporcional, eu tinha que fazer um valor está para o inverso do outro, certo? Presta atenção. Eu posso simplificar isso aqui, ó. O 10 dá por 10 que dá 1 e o 70 dá por 10 que dá 7. A mesma coisa acontece aqui. O 5 por 5 dá 1 e o 35 por 5 vai dar 7. Então a nossa constante de proporcionalidade é 1 está para 7. Agora, eu quero a sentença que relaciona a quantidade Q, tudo bem, que é o nosso antecedente, e o custo, que é o consequente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa informação aqui, ó. O que ela diz? Uma caneta custa R$7. É isso que está falando aqui. Então, a cada R$7, eu tenho uma caneta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar a quantidade, que é o Q aqui em cima, e o custo aqui embaixo. Eu tenho que seguir essa coerência. Em cima nós temos a quantidade, embaixo nós temos o custo, que é 7. Agora eu posso multiplicar cruzado. O produto dos extremos, 1 vezes C, é igual ao produto dos meios, 7 vezes Q. C vezes 1 é C, então eu tenho C é igual a 7 vezes Q. Então, as duas alternativas aqui, a correta será a letra A. C é igual a 7 vezes Q. Ou seja, o custo é 7 vezes a quantidade, 7 vezes a quantidade de canetas que serão adquiridas ali. Tá bom? Agora, o que nós temos na próxima, na letra C? Vamos utilizar essa informação aqui, que C é igual a 7Q, onde o C é o custo e Q é a quantidade de canetas. Calcule o custo de 11 canetas. Então, o custo é igual a 7 vezes a quantidade de canetas. Então, eu tenho aqui 11, né? Que o Q é 11. Então, C vai ser 7 vezes 11, que é igual a 77. Então, 11 canetas custam R$77. Bora lá. Próxima questão. Mesma coisa. Só que agora, calcule quantas canetas se pode comprar com R$98. Eu vou utilizar a mesma expressão? Sim. O custo é igual a 7 vezes o Q. Só que agora, eu não quero saber o custo. Eu quero saber quantas canetas eu posso comprar com R$98. Então, o custo, aqui eu vou substituir por 98. Isso é igual a 7 vezes Q. Qual é o valor de Q? O valor de Q é 98 dividido por 7. Ok? Porque eu passo o 7 dividindo 98. Vamos fazer aqui em cima, 98 dividido por 7. 7 vezes 1 é 7, sobra 2, desce o 8. 4 vezes 7, 28, sobra 0. Muito bem, então o valor de Q é igual a 14. O que isso significa? Que com R$98 você compra 14 canetas. Então, calcule quantas canetas. Aqui você vai colocar 14. Ok? Vamos lá para a próxima? Agora a questão número 3. O quadro abaixo mostra a relação entre o tempo de funcionamento de uma máquina e sua produção. Então, eu tenho a tabela com tempo e produção. Os valores correspondentes. 5 horas de produção gera 1.000 parafusos. 8 horas de produção gera 1.600 parafusos. Primeira pergunta, qual é a razão entre os valores da primeira grandeza? Olha aqui a primeira grandeza, é o tempo, certo? O tempo é a grandeza, a unidade de medida que está sendo mensurada aqui é as horas. Ok? Então, qual é a razão? Primeiro eu vou colocar aqui, ó. 5 está para 8. 5 está para 8. Por que eu coloquei aqui?
porque eu estou tentando simplificar. Veja que não dá, porque o 5 é primo. E o 8 não dá por 5. Então, essa será a nossa... Opa, coloquei errado aqui. Vamos lá. É 5 está para 8, certo? Essa é a nossa razão. Agora, a segunda razão. É a mesma questão. Qual é a razão na forma irredutível entre os valores da segunda grandeza? Na mesma coerência, né? Eu tenho que pegar o de cima está para o de baixo. O que eu posso fazer aqui para começar? Simplifica por 100. Então, eu corto 2 zeros, em cima e embaixo. Vai ficar 10 está para 16. Simplifica por 5. Por 5 não, por 2. Vai dar 5 e vai dar 8. Certo? Então, essa é uma fração, uma razão irredutível. Qual é a razão na forma irredutível entre os valores da segunda grandeza? É 5 está para 8. Agora, presta atenção. Veja que na letra A, eu estou fazendo a razão da primeira grandeza. É 5 está para 8. E a razão da segunda grandeza é 5 está para 8 também. Certo? Perceba que elas são iguais. Elas são iguais, concorda? Isso indica que as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Pensa comigo. Pensa na fábrica. Quanto mais tempo a fábrica funciona, a máquina funciona, maior será a produção. Se eu diminuo o tempo, diminui a produção. Percebe? Quando eu fiz essa razão aqui entre 5 e 8, deu 5 está para 8. Quando eu fiz aqui embaixo, 1000 está para 1600, também deu 5 está para 8. Então as razões são iguais. Isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Mas você pode também perceber isso na tua análise. Usa o senso comum. Se eu tenho uma máquina que funciona mais tempo, então ela vai produzir mais. Se ela funciona menos tempo, ela vai produzir menos. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, isso indica que elas são diretamente proporcionais. E é justamente isso que está sendo perguntado aqui. Ó. A produção e o tempo de funcionamento de uma máquina são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Elas são diretamente. Nós podemos verificar utilizando o senso comum e nós podemos verificar também percebendo que tanto a razão de uma quanto a razão da outra são iguais. Certo? Muito bem. Então, bora lá, vamos para a próxima. É a mesma questão, só que agora, letra D. A sentença algébrica que relaciona o tempo de funcionamento e a produção dessa máquina, beleza. Vamos fazer o seguinte. O que eu tenho aqui é que 5 está para 8. Não é verdade? E 1000 está para 1600. E nós já descobrimos que a nossa constante de proporcionalidade é 5 está para 8. Em cima eu tenho o tempo e embaixo eu tenho a quantidade. Então, em 5 horas, na verdade, eu fiz uma simplificação, né? Não. Aqui nós temos a razão... Não, peraí. Aqui nós temos a razão entre as grandezas. Então, vamos lá. Vamos mudar isso aqui. Eu quero uma outra relação. Pera lá. Agora eu vou relacionar o tempo e a produção. Presta atenção. Ó. 5 está para 1000. Certo? Essa é a relação entre o tempo e produção. 5 está para 1000. E também eu posso dizer que 8 está para 1600. Tá, mas qual é a constante de proporcionalidade? Simplifica isso aqui, ó. Simplifica o 5 por 5, vai dar 1. E o 1000 por 5? 10 por 5 dá 2, então vai dar 200. Certo? Se você simplificar aqui o 8 e o 1600, vamos lá, deixa eu fazer aqui para você. Se você simplifica aqui, você também vai encontrar por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 800. Por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 400. Por 2 vai dar 1 e por 2 vai dar 200. Vai dar o mesmo valor. 1 está para 200. O que isso significa? Em cima, o antecedente é o tempo.
Embaixo é a produção. Em 1 hora é produzidos 200 parafusos. Ou 200 parafusos são produzidos em 1 hora. Agora, o que eu quero é construir uma relação entre o tempo e o P, que é a produção. Eu quero uma sentença algébrica. Então, eu pego essa constante de proporcionalidade e igualo com essa aqui, genérica, o tempo e a produção, sabendo que o antecedente, tanto de uma quanto da outra, refere-se ao tempo. E o consequente é a quantidade, a produção. Deixa eu apagar isso aqui, porque nós vamos agora utilizar a propriedade fundamental das proporções, que diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 1 vezes P é igual a 200 vezes T. Então, P é igual a 200 T. Essa é a nossa fórmula. No caso, a letra B. Essa é a nossa relação, a nossa sentença algébrica. Tá, muito bem. O que fala aqui na letra E, que é a mesma questão? Qual será a produção se a máquina funcionar por 36 horas? Então, bora lá, ó. A produção é 200 vezes o tempo, que é 36. 2 vezes 36 é 72. Vou acrescentar mais 2 zeros. Então, em 36 horas de produção, nós teremos 7.200 parafusos. Então, é isso que nós vamos colocar aqui, ó. 7.200 parafusos. Essa foi a letra E. Vamos lá, vamos para a próxima? Opa, acabou aqui nossa folha, porque é muita atividade. Vamos lá, vamos colocar aqui. Número 4, letra A. Um prêmio de 60 mil reais vai ser dividido entre os funcionários de uma empresa. Observe as afirmações abaixo. Quais são as grandezas? O número de funcionários. Eu tenho 24. Se houver 24 funcionários, cada um receberá R$ 2.500. Então, eu tenho a quantidade de funcionários e eu tenho o valor que cada um receberá. São duas grandezas. Se houver 32 funcionários, cada um receberá 1.875. Presta atenção. Quando eu aumento o número de funcionários, o que acontece? O valor que cada um receberá diminuirá. Certo? O prêmio diminuirá de cada um. Quando eu diminuo a quantidade de funcionários, o que acontece com o prêmio? Ele aumenta. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Mas vamos lá. Qual é a razão irredutível entre os números de funcionários? Então, bora lá. Ó. Eu tenho 24 e tenho 32. Então, vamos colocar aqui, ó, 24 e 32. O 24 dá por 8, dá 3, né? 3 vezes 8, 24. E o 32 dá por 8, que vai dar 4. 4 vezes 8, 32. Muito bem, então, irredutível é 3 está para 4. Qual é a razão entre os valores recebidos? Vamos lá. Eu tenho 2.500 está para 1.875. Bem, eu acho que dá por 5. Na verdade, dá por 25 também. Vamos lá, vamos tentar por 25 para ir mais rápido? Vamos lá. Esse camarada aqui por 25, 100 por 25 é 4. 4 vezes 25 vai dar 100. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora, vamos lá. Vamos dividir aqui 1.875 por 25. Por 25. 1 não dá por 25. 18 não dá por 25. 187 dá por 25. 4, 5, 6, 7. Acho que dá 7, né? 7 vezes 5 vai dar 35. 7 vezes 2, 14. Vai dar 17. 175. Aqui sobra 2, aqui sobra 1 e aqui sobra 0. Desce o 5. 125 vezes 4 vezes 5, né? Vai dar 125. Perfeito, sobra 0. Então, aqui embaixo nós temos 75. Mas nós podemos simplificar por 25 novamente. O 100 dá por 25, que dá 4. E o 75 dá por 25, que dá 3. Muito bem, então a razão entre os valores recebidos aqui é 4 está para 3. Perceba que a razão entre a quantidade de funcionários é 3 está para 4.
e a razão entre a quantidade de recebida de cada um, valor, é 4 está para 3, é o inverso. Uma é o inverso da outra. Isso indica que as grandezas são inversamente proporcionais. Na verdade, a gente tem certeza disso. Já tínhamos provado isso. Quando nós temos mais funcionários, o prêmio reduzirá para cada um, porque eu tenho mais funcionários, o prêmio diminui. Se eu tenho menos funcionários, significa que o prêmio aumenta. Mais funcionários, o prêmio diminui. Certo? Então, bora lá, vamos responder a próxima pergunta. A partir disso, o número de funcionários e os valores recebidos são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Elas são inversamente, certo? Como a gente definiu agora. Muito bem. E para terminar essa atividade, presta atenção nisso aqui. Choveu em 5 dos 10 primeiros dias de março. Então, nos 10 primeiros dias de março, choveu 5 dias. Muito bem. Com base nesse fato, é possível afirmar que nos próximos 20 dias de março choverá por 10 dias? Presta atenção. Eu posso criar uma razão para isso aqui? Para a primeira situação, choveu 5 nos 10 primeiros dias. Certo? Choveu 5 nos 10 primeiros dias. Depois ele fala que é possível afirmar que nos próximos 20 dias choverá 10? 10 está para 20. Ou, o que ele quer dizer com isso aqui? Ó? Em cima é os dias que choveu. Embaixo é o total de dias. Então, a cada 10 dias, chove 5. Concorda? É isso que nós temos aqui. A cada 10 dias, chove 5. Então, se você multiplica, por exemplo, aqui por 2 e multiplica aqui por 2, você tem uma razão equivalente. Você tem 2 vezes 5, 10, e 2 vezes 10 vezes 2, 20. Aí você fala assim, poxa, legal. Então, se a cada 10 dias chove 5, então, se eu dobrar a quantidade de dias para 20, vai dobrar o número de chuvas. Só que tem um detalhe. Eu estou perguntando se é possível afirmar que nos próximos 20 dias de março choverá por 10 dias. Essa é uma relação onde nós não temos uma situação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nós não podemos afirmar nada sobre essa relação. Agora, presta atenção. Se eu tenho um serviço que tem que ser prestado e eu tenho tratores que vão trabalhar de forma constante e eu tenho um tempo, quanto mais tratores, menor o tempo, certo? Eu consigo criar uma relação com essas duas grandezas. Dentro do senso comum, isso faz todo sentido. Agora, se choveu 5 dias de 10 dias de março, eu não posso afirmar que nos próximos 20 dias vai chover 10. A gente não tem controle sobre essa situação, certo? Então, é possível afirmar que nos próximos 20 dias de março choverá por 10 dias? Não. Não é possível. Pode chover 10 dias, como ele está falando? Pode. Mas eu não posso afirmar com certeza essa relação. Embora é tentador acreditar nisso e concluir que essa coisa aqui será uma verdade. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.